Olá, sejam todos bem-vindos ao 6º encontro de iniciação à docência da UEMA. Este trabalho que será apresentado refere-se ao relato de experiência vivenciado durante o programa Residência Pedagógica do curso de História da UEMA, Campus Caxias. Como título deste trabalho, nós temos os desafios e possibilidades na transição do ensino remoto ao híbrido, vivenciando a experiência do programa Residência Pedagógica, tendo como residentes Delfina Rafaela Vieira Brito, Edinaldo da Silva Lima Júnior e Everly Silva Bezerra de Lima, como professor preceptor Antônio José dos Santos e orientadores Eloy Barbosa Abreu e Reinaldo Barroso dos Santos Júnior. Com o subprojeto A Metodologia de Projetos no Ensino de História, a residência pedagógica no curso de licenciatura em História. Objetivamos mostrar os desafios e possibilidades na transição do ensino remoto para o híbrido nas turmas 100, 102 e 104 da primeira série do ensino médio do Centro de Ensino Thales Ribeiro Gonçalves, em Caxias, Maranhão, nos meses de junho a outubro de 2021. Diante da observação e do contato com os alunos, a mudança do ensino remoto para o ensino híbrido evidenciou novos desafios para a experiência da docência que o Covid-19 levou ao mundo e à educação. Deste modo, os resultados apresentados resultam das experiências de observação obtidas por meio do programa Residência Pedagógica, diante da utilização dos recursos tecnológicos proporcionadores da continuidade do ensino. Objetivo geral: evidenciar os desafios enfrentados diante da transição do ensino remoto para o modelo de aula híbrido. Específicos: identificar o impacto da utilização dos recursos tecnológicos para o ensino, compreender as dificuldades enfrentadas pelos alunos após a transição das aulas em caráter remota para as aulas híbridas, e evidenciar as possibilidades que permitiram a superação dos desafios enfrentados referente ao contato e à continuidade do acompanhamento durante a residência. A educação como transformação contínua na prática docente. A educação é um ato contínuo de transformações e adaptações dentro do espaço de ensino e aprendizagem. As variações geográficas, sociais, econômicas e outras fazem parte da construção e formação dos alunos e professores. Assim, o ensino está estritamente ligado com a atualidade vivenciada a partir das diferentes realidades que permeiam os espaços educacionais. Podemos então estabelecer essas transformações na educação a partir de diferentes aspectos, dentre eles, a necessidade de adaptações aos diferentes desafios. Para que a prática docente esteja apta a dar continuidade no processo educativo, que sempre esteve ligado aos diferentes tipos de relações sociais que influenciam direta e indiretamente os espaços escolares. O uso dos recursos tecnológicos como propostas metodológicas. Os diferentes recursos tecnológicos possibilitam ao ensino uma expansão do conhecimento a partir do uso de práticas pedagógicas inovadoras e capazes de transformar o ensino. As TICs, Tecnologias da Informação e Comunicação, como provedor da continuidade da relação recíproca de transformação educacional, que diante da necessidade de isolamento social e o distanciamento físico entre aluno e escola, as TICs permitiram, ainda que diante de muitas deficiências, a continuidade do ensino escolar nos mais diferentes níveis. Do presencial ao remoto, relatos de observação. Esses são relatos de observações e comparações realizadas durante a residência pedagógica na Escola Campo. A experiência de observação se deu no Centro de Ensino Thales Ribeiro Gonçalves. Dentre as observações, podemos identificar modificações no ambiente de sala de aula, divisão do espaço de aprendizagem. Nesse sentido, novas práticas pedagógicas tiveram que ser pensadas para atender esse novo cenário. Inicialmente, nessa nova sala de aula, agora o espaço de aprendizagem encontrava-se dividido com a família, os afazeres domésticos e toda a rotina diária, que era deixada de lado a partir do momento em que se entrava na sala de aula presencial, mas que agora ocupavam o mesmo espaço. Pouca utilização de diferentes recursos didáticos para dinamizar a aula. Foi observado que, na maioria das aulas,
existia apenas a descrição dos conteúdos, sem que se aproveitasse a gama de dinamização que os recursos tecnológicos oferecem para potencializar a aprendizagem dinâmica e estimulante na sala de aula virtual. Outro ponto a ser observado foi o alto quantitativo de alunos no mesmo ambiente de aprendizagem remoto. Segundo a descrição dos alunos das turmas, o ambiente remoto de aprendizagem às vezes chegava a comportar mais de 60 alunos. Isso ocorria devido à união de 2 ou mais turmas, tendo em vista que o mesmo conteúdo seria ministrado para turmas diferentes. Em um ambiente de aula presencial, seria impossível ministrar quaisquer conteúdo com essa quantidade de alunos, ainda mais com apenas um professor, como pode ser visto na imagem abaixo. Nesta imagem, tirada durante a aula remota, podemos observar que o coeficiente de alunos era superior a 60, sendo que em outros momentos, dentro dos ambientes que nós podemos presenciar, chegava a ter mais de 100 alunos. Desafios e possibilidades da regência no programa Residência Pedagógica no Centro de Ensino Thales Ribeiro Gonçalves. Com o retorno das aulas na escola campo, em formato híbrido, onde a metade da turma assistia às aulas presenciais e a outra parte acompanhava de casa pela sala virtual, afetou diretamente a prática da regência dos residentes, pois todos os residentes permaneceriam apenas com o acompanhamento remoto durante as aulas. A deficiência dos recursos tecnológicos da escola de atender aos alunos que ficavam acompanhando remotamente e, consequentemente, a regência dos residentes também foi prejudicada. A ausência de comunicação entre professor, preceptor e os residentes, devido às deficiências tecnológicas da escola, limitou, durante muitas semanas, o diálogo entre residentes e aluno. Na contramão dos desafios, as possibilidades de superar os desafios dessa regência foram aparecendo através das articulações entre o professor-preceptor, os residentes e os alunos das turmas da primeira série do ensino médio na escola campo, onde os residentes e regentes executaram ministrações de aulas no contraturno com os alunos da docência, auxiliando na melhor compreensão dos conteúdos trabalhados pelo professor preceptor em sala de aula, fazendo uso de diferentes metodologias de aprendizagem, proporcionando dentro dos seus espaços de vivência específicos a continuidade do ensino. Nessa logística, a regência proporciona experiências na observação e na iniciação à docência, onde a escola precisa ser pluralista, mostrando visões, formas de viver e diferentes possibilidades de realização pessoal, profissional e social. Isso de acordo com Moran, 2015, página 30 e 31, em que somente a vivência nesse espaço tornaremos um suporte para o desenvolvimento individual e coletivo de uma sociedade. Concluímos então que existem inúmeras barreiras que interferem na continuidade do processo educativo, onde as escolas não estavam preparadas para a inserção do modelo de aula remoto, que dependesse apenas dos recursos tecnológicos fornecidos pela escola, onde foi necessário que o ambiente de aula se utilizasse dos recursos tecnológicos de caráter pessoal de cada professor, bem como da precária estrutura que tecnologicamente a escola não dispunha para esse retorno de aula híbrida. Agradecemos a Deus e a todos que integram o programa Residência Pedagógica.